Obrigado, professor Antônio, pela apresentação, a forma espirituosa com que ele está conduzindo os trabalhos. Queria agradecer à professora Mônica pela belíssima introdução. Me sinto lisonjeado por esse colóquio. E agradecer a presença de todos, amigos que desde 2012 ou 2013, eu não estou bem lembrado qual foi a data precisa, aqui mesmo nesse auditório, eu lancei a primeira tese em forma de livro, junto com a professora Teca e outros professores, inclusive uma saudosa presença era a professora Aparecida Tiradentes, que não pôde comparecer e agora faleceu recentemente e que já vem fazendo um trabalho nessa linha da investigação, da educação. E aqui uma presença que está constante no nosso trabalho, que eu faço questão de registrar, que é a presença do companheiro, amigo e grande mestre e orientador do meu trabalho, que é Teotônio dos Santos, mineiro aqui de Carangá, e que na verdade é uma referência internacional. Nós que tivemos fora do país por um determinado período da vida nacional, encontramos o nome de Teotônio dentro de uma discussão que abarca intelectuais não só do pensamento, digamos assim, oficial, mas do pensamento que não é considerado oficial, que é o pensamento do mundo socialista. Por exemplo, agora está havendo uma publicação chamada Sputnik, tentando recuperar a antiga revista, que era a revista de ciência Sputnik, que saía na antiga União Soviética. E lá você vai encontrar artigos do Teotônio dos Santos justamente sobre essa área da ciência e da tecnologia, né? Eu particularmente participava da edição dessa revista e nós discutimos a publicação dessa contribuição sobre a revolução científico-técnica dentro dessa revista. Bom, em suma, o trabalho, que é a obra que está sendo discutida aqui, ela equivale, eu diria assim, em termos do trabalho que nós executamos, é o ápice em termos de pesquisa desenvolvido até aqui ao longo da minha vida, em termos de pesquisa, né? Eu que fui também um pouco atrasado para a área da pesquisa propriamente dita, devido à militância política, ao jogo das dificuldades, o processo aí de vida sobre um regime que não permitia muito tempo para a gente raciocinar e pensar mais profundamente na formulação, e éramos obrigados a sobreviver, pulando de um canto para o outro, de país para país, e até o retorno aqui foi um pouco difícil, né? Um pouco de estudo na cadeia, que é um local hoje que é muito importante. Por exemplo, agora mesmo Lula está refletindo sobre muitas questões, e isso é importante. Não quero dizer que a cadeia educa, não, mas para o militante, aquele que está preocupado com as questões, ela de uma certa forma permitiu que a gente tivesse um tempo, um espaçozinho para refletir sobre esse processo como um todo, né? E o Lula está fazendo isso, e eu aprendi nesse período lá também. Não só eu, foram várias pessoas que passaram por esse processo, né? E então tiveram um espaço de reflexão.
É engraçado como uma cadeia é isso, né? A cadeia, ela está na origem da formulação da escola, né? Quem pega os estudos das escolas vai ver que cadeia, escola e fábrica estão mais ou menos assim imbricadas, né? É um processo implicado, uma coisa na outra, né? Quem lê a história da acumulação de capital feita por Marx vai encontrar as origens da escola que vem se desenvolvendo no curso da história. Bom, nosso livro, ele é uma parte da pesquisa de doutorado que foi realizado, por isso falei um ápice, né, de acumulação, depois de um interregno, de um infarto que eu tive quando estava fazendo a primeira tese, que foi o objetivo do primeiro livro que eu lancei aqui. A crise do capital em Marx e as suas implicações nos paradigmas da educação. É uma contribuição para a pedagogia no século XXI. Isso foi a primeira tese. E quando eu estava terminando essa tese, eu fui acometido de um infarto e quase vi a luz, voltei para terminar o trabalho. Eu disse, não vem para cá agora não, vai, volta. E eu voltei e consegui concluir de uma certa forma o trabalho com muitas dificuldades, e se não fosse a equipe, e eu quero fazer questão de ressaltar isso, né? A equipe que me apoiou, que é uma equipe grande de pesquisadores, de pessoas devotadas ao trabalho da pesquisa, eu não teria concluído a tese devido à demanda de leitura que ela representava, de dados que ela precisava ser recolhido. Então, eu considero quase que uma tese, ela é uma tese coletiva. E ela se divide, para vocês verem, basicamente em 3 teses. É uma tese que se complementa por 3 teses. Por isso que ela é considerada a base da qual se tematizou o livro, né? Se colocou o tema do livro, né? A crise orgânica do capital, e pegando as 3 teses, a tese do valor, a tese da ciência e a tese da educação, como uma tríade que está imbricada, como elementos que são orgânicos da própria natureza de um sistema que vai se desenvolver em torno dessa produção, que é a produção do valor. E essa produção do valor ligada a esses 2 elementos. Tecnologia do lado, as máquinas, os meios de produção, a ciência, e do outro, a educação. Num convívio dialético entre a educação, que é princípio da formação da ciência, e a ciência, que é o instrumento da formação na educação. E esses 2 elementos combinados, como composição orgânica do capital, que poucas pessoas visualizam quando fazem a leitura. Não veio nunca na força de trabalho que está incorporada na produção do valor, na produção da mais-valia, digamos assim, na produção do valor, esse componente, que é o adestramento, que é a formação, que é a educação feita para que a pessoa possa produzir numa máquina, num torno, em qualquer meio com que ele vai trabalhar e com os meios sobre os quais ele trabalha, a incorporação do adestramento, que dentro do capital vai se tornar dentro da escola. Fábrica, escola e prisão são coisas que estão dentro. É um processo de educação, de condução do quê? Da subordinação formal do trabalho ao capital. Este período de subordinação formal do trabalho ao capital implica todo esse processo de estruturação da
todo esse processo em que há uma formação da força de trabalho, né? É o processo que o Marx vai descrever na acumulação, né, como um processo de constituição das forças produtivas do capitalismo. A força de trabalho é esse elemento, e a educação ela entra com isso. A segunda parte, que é a ciência, projetada em tecnologia, que é cada vez mais aperfeiçoando, né, as máquinas, o controle, a objetivação do homem em máquina, no autômato perfeito, que mais tarde você vai ver como desenvolvimento dos processos que seguem a Revolução Industrial. Então, o tema trabalhado está composto desses dois elementos como determinantes do valor. E por que é importante a gente resgatar isso? Porque a crise ela é resultado desse processo. Ela é um desequilíbrio que existe entre a produção e a demanda que vai solver essa produção, e cuja resolução sempre vai ser a introdução de novas tecnologias, a tecnologia por um lado, e por outro, de novos adestramentos. Toda transformação no mundo do trabalho reflete uma transformação no mundo da educação, e essa transformação no mundo da educação obedece aos paradigmas da ciência que são introduzidas, né, no processo de produção. E isso afeta a composição de valor. E por que é importante a questão da composição do valor? Porque se a gente pode dizer que existe uma natureza, se podemos dizer isso, se não é um absurdo afirmar, uma natureza para a existência do capital, a natureza do capital é a produção de valor. E uma produção de valor diferenciada. Uma produção de valor que não é apenas o valor de utilidade das coisas. Essa é a grande, digamos assim, desenvolvimento do próprio sistema. Ele vai se desenvolver quando o valor deixa de ser um valor de uso e ele passa, dentro das relações históricas de troca, se converter num valor social, num valor abstrato, né? Num valor de troca dos produtos. E em torno desse valor abstrato, que vai subordinando no curso do processo de desenvolvimento do capital o valor de uso, que passa a ser apenas o portador do valor de troca, este processo ele vai crescendo. Então, toda vez que o valor é atingido, ou seja, você não consegue produzir valor, e é importante a gente ter uma definição aqui. O que é a produção de valor? Hoje nós vivemos numa sociedade que na produção de valor, ela reproduz o valor já existente. Valor significa necessariamente uma riqueza social, né? O valor e riqueza são dois conceitos que estão juntos. Tanto é que o Marx ele começa a obra dele dizendo: olha, vou analisar aqui o regime, as sociedades capitalistas, porque essas sociedades que estão sob o regime capitalista, ela tem uma coisa em comum, que é que todo mundo que acumula riqueza acumula mercadoria. Então, ele está discutindo, né, o capital, o objeto dele é entender isso. Por que mercadoria é uma riqueza? Porque a mercadoria é um valor de uso, uma forma de trabalho concreta, e como valor de uso, este processo passa a ter, na relação do mercado, um valor de troca. E ao começar a discutir esse valor de troca, ele vai começar a discutir o que dá caráter, qual é a essência desse valor de troca. E chega à conclusão que é o trabalho, né? Porque o trabalho tem dupla característica. Ele, ao mesmo tempo, ele é um trabalho concreto e, por outro lado, ele é um trabalho abstrato.
Então, ao mesmo tempo que você desenvolve um trabalho concreto, você desenvolve um trabalho abstrato. Mas você só vai conseguir ver o trabalho abstrato na relação de troca, numa relação no mercado extremamente social. E aí entra uma questão importante. O Marx é o primeiro teórico que vai fazer uma crítica a toda a estrutura de pensamento da economia política clássica que nasce com o capitalismo. Porque antes dele existiam outros. Marx fez críticas, né? O Sismondi, né? Simone de Sismondi fez críticas à acumulação de capital. O Ricardo fez críticas do Adam Smith. O próprio Adam Smith chegou à conclusão que os estados estacionários, que ele poderia identificar um desenvolvimento que não se prosseguia adiante, seria um problema. Então, a crítica da economia política, de uma certa forma, ela já existia, né? A crítica do subconsumo, no caso aí do Sismondi, e o próprio Ricardo, que já via nos distúrbios da economia, nas relações entre a procura e a oferta, que mais tarde Say vai desenvolver, inclusive, uma lei, como economista do lugar que ele foi, né, para definir a relação entre oferta e procura, né? O próprio Ricardo já via nisso um problema, mas via que toda barreira era superável. Toda barreira que o capital encontrava era superável. E era natural que, naquele tempo, o economista daquela época, como lembrou bem a Mônica, né? O que fundamentava sua teoria naquele indivíduo, no estado de natureza, né? Ele ia imaginar o estado de natureza e o estado social. A passagem do estado de natureza para o estado social se faz através de um processo histórico-econômico, né? E esse indivíduo é a soma, a sociedade é quase que uma soma. Então, essa formulação teórica que vai dar a base, né, como sujeito do conhecimento daquele tempo e o sujeito da investigação, vai deformar completamente a concepção da economia política. Por isso Marx vai fazer a primeira crítica séria. Ele vai desenvolver justamente aquela tese que ele continua de Adam Smith e Ricardo, que é a tese do valor. E ele vai dizer o seguinte: mas se é no valor de troca que se revela o valor abstrato das coisas, né, só se troca aquilo que tem valores iguais. Então, da onde vem o segredo de alguém acumular riqueza nesse processo? Como se daria essa riqueza? Alguém acumulou e vendeu mais caro? Não, isso aí não muda nada. Então, Marx vai fazer a primeira crítica com a descoberta da teoria da mais-valia. Quando ele passa para o processo, diz assim: existe uma contradição nessa lei do capitalismo, nessa lei do valor. Se só troca coisas iguais, então como alguém pode acumular alguma coisa? Se tudo vale o valor do trabalho que está inserido nela, então eu, mensurando o tempo de trabalho, tudo vai ser trocado pelos mesmos valores. E o que acontece? Ele vai dizer: olha, tem um elemento que é um elemento novo nesse processo, que é a força de trabalho. A força de trabalho, ela tem uma característica diferente das outras coisas do processo de trabalho. Ela é esse trabalho vivo, que é capaz de produzir mais do que o valor com que ele se vende no mercado. Ele é capaz de produzir a mais-valia. E aí, o que acontece? Em todo processo de produção, você tem a reprodução do valor já reproduzido. E na sociedade, o que conta de valor adicional é a mais-valia que é extraído nesse processo, que não vai reproduzir aquele valor anterior. Ele vai produzir um novo valor. E toda a sociedade
passa a se organizar em função desse valor. Toda a sociedade. E as crises vão se dar em função desse valor. Quando você não consegue mais produzir esse valor, você entra, mergulha numa crise da sociedade. E essa crise da sociedade é tentada resolver de todas as formas possíveis. E as formas mais civilizadas do desenvolvimento do próprio capital, do próprio desenvolvimento da ciência, é a forma das aplicações tecnológicas nas máquinas, cada vez mais sofisticando, nos métodos de organização do trabalho e no adestramento, no manejo, na formação das pessoas para cada área específica dessa divisão técnica que vai surgir no processo de trabalho. Então, a educação ela vai se montando dessa forma. E aí, quando você tem a crise do valor, em que a ciência já não é mais capaz de fazer com que o processo de produção produza mais-valia, você começa a direcionar a ciência de tal forma que você vai torcendo a ciência, vai contorcendo a ciência, vai desviando a ciência. E a ciência que teria uma finalidade, digamos assim, de responder o processo de formação, o processo de produção, ela vai se tornando ineficaz. Passa a ser um paradigma, porque toda a ciência, e tem 2 prêmios Nobel que podem sustentar a afirmação, o Stiglitz e o Krugman, né? São 2 prêmios Nobel que falam dos paradigmas, né? Sem levar em conta Thomas Kuhn e toda uma discussão que existe sobre os paradigmas da ciência, paradigmas dominantes, né? Você encontra nesses 2 elementos, né, o fundamento, né, nessa crise de paradigmas, o fundamento de uma crise profunda de distorção da ciência. Mesmo a ciência ainda totalmente dominada pelo positivismo, mas ela vai ainda cada vez mais se torcer, se deformar. E com isso, a educação que passa a formar os novos membros da sociedade, que vai formar a nova classe trabalhadora, que vai formar os novos especialistas, vão reproduzindo essa deformação nos currículos, nos ensinos, a tal ponto que hoje, por exemplo, recentemente, em 2015, saiu um documentário, um filme, que chama-se A Torre de Marfim. Nesse filme, A Torre de Marfim, que é passado por várias universidades nos Estados Unidos, onde a crise do capitalismo estava se colocando e eles identificavam a bolha do sistema estudantil como uma outra bolha, além da subprime, que foi aquela crise de 2007, eles mostravam que a bolha estudantil lá nos Estados Unidos seria a próxima bolha econômica a ser estourada do processo. E mostrava ali uma outra coisa importantíssima, que é necessário aqui nós ressaltarmos. Na faculdade de Economia Política, um dos renomados economistas que dava a teoria clássica de Adam Smith e Ricardo, todos os alunos da Harvard pegaram, se recusaram a fazer a disciplina sobre, né, o liberalismo econômico, contestando a disciplina, dizendo que essa disciplina estava morta, que ninguém mais estudava aquilo. E rasgaram suas carteirinhas, fizeram um ato, rasgando as carteirinhas. Isso significa, quando um paradigma, ele já não responde por uma verdade científica, e isso eu não estou falando só pelas distorções, eu estou falando pela própria dinâmica do desenvolvimento do conhecimento, pela sua dialética, e esse paradigma é insistido, você insiste nele, chega um momento que há uma rejeição do paradigma, porque ele não responde mais à vida. Então, eu
eu diria o seguinte, que a crise orgânica do capital, ela traz esse elemento. E aí eu quero fazer jus, assim como eu poderia localizar aqui, para finalizar alguns aspectos. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, não quero me estender muito, porque precisamos da outra parte do debate. Lembrar 3 coisas. A primeira é a revolução industrial, a revolução científica que ocorre com o capitalismo. A revolução científica que ocorre com o capitalismo, não só a questão do método, como foi bem enfatizada pela professora Mônica, mas eu estou falando dentro da esteira da fábrica e da produção, com a divisão social do trabalho, a revolução industrial, ela que vai suscitando as diversas interpretações na área da química, da física, das ciências naturais e particularmente das ciências sociais, que é obrigada a dar resposta pelas formas de sociabilidade com que você desenvolve a produção e as repercussões que tem na sociedade de modo geral. Como você vai organizando isso, né? Esse processo que vai ocorrendo, ela desencadeia assim em 3 fases. Teotônio recupera isso no trabalho dele, que para mim foi uma luz, porque eu li o Marx e não batia nisso. Não batia. Foi quando eu li o Teotônio que eu disse, não, está aqui, eureka, é o que eu estou pensando, é o que é. A revolução se desenvolve em 3 etapas mais gerais. E essas etapas, ela constitui a etapa daquilo que vai substituir o homem, que é a máquina. Então Marx vai definir como revolução industrial não a invenção da máquina a vapor. A máquina a vapor, ela é resultado da uma outra revolução, que é a revolução da máquina-ferramenta. Sem a máquina-ferramenta, você não desenvolveria a revolução da máquina a vapor. E sem a máquina a vapor e a máquina-ferramenta, você não teria as condições para o desenvolvimento da 3ª fase da Revolução Industrial, que é a revolução que nós vivemos historicamente, agora, com mais ênfase agora, que é a revolução dos mecanismos de controle e transmissão, que é a cibernética, que vem com a microeletrônica e tal. Não quer dizer que em cada fase dessa, a máquina não tenha desenvolvido todas essas partes. Mas acontece que, historicamente, no momento, se você olhar dialeticamente a coisa, né, no momento o que domina é uma expressão dessa sobre as demais. No primeiro momento, é a máquina-ferramenta que vai ser o elemento dominante na formulação da máquina. No segundo momento, você vai ter a máquina motriz, ou seja, a máquina a vapor. E no terceiro momento, agora você tem essa máquina de computação. Tá? E tudo isso vai corresponder a alterações profundas nas relações de trabalho e na relação entre os homens no processo de produção. Essa questão é um dado fundamental e isso me abriu os olhos, Teotônio. A outra parte é recuperar a ideia do valor que o Teotônio levanta, mas também que tem um teórico profundo chamado Henry Grossman, que faz um trabalho em 1929, durante a crise, em que ele vai interpretar aquela crise, que todo mundo chama de crise de superprodução, e ele vai identificar a superprodução apenas como um sintoma na crise, e não a causa da crise. A causa ele vai encontrar na relação do valor. Ele vem na rasteira de uma discussão chamada a discussão da crise fatal do capitalismo, né? Que o Bernstein ele coloca como um grande debate, né? Criticando Marx, né? Diz que a crise do colapso, né? O colapso do capitalismo, aquilo não era verdade na tese do Marx, que aquilo não ia acontecer, que aquilo estava superado. E o Henry Grossman trabalha esse elemento dizendo não, eu posso provar isso, porque esse debate entre Bernstein, Rosa de Luxemburgo, todos eles estão em cima da interpretação
dos ciclos da economia, que é fundado na tese do Marx sobre os modelos de reprodução do capital. Esse é todo um trabalho discutido em torno dos modelos de reprodução do capital. E o Marx, ele vai desenvolver essa tese, mostrando que o capitalismo, mesmo quando ele está em crise, ele é capaz, através do consumo produtivo, continuar se desenvolvendo, mostrando a organicidade da própria crise, através do consumo produtivo. E com isso ele diz, olha, ele pode se desenvolver por um tempo. A Rosa de Luxemburgo vai discordar, há um erro nessa formulação dos esquemas de reprodução do capital de Marx. Por quê? É impossível isso se desenvolver porque o capitalismo, ele incorpora sempre uma nova área, uma nova linha de acumulação primitiva o tempo todo. Ele vai incorporando os outros países dentro da acumulação do capital. Então a reprodução do capital pode continuar, mas não por isso que o Marx está falando, é por outra coisa, é por essa incorporação. O Estado entra também. Aliás, o Mesário faz um resgate disso, Mesário faz um resgate agora, recente, na obra que ele fez, em 2002, se não me engano, 2005, por aí, Além do Capital, né, esse livro gigantesco que ele lançou, faz um pouco dessa recuperação da discussão da Rosa de Luxemburgo sobre os esquemas de reprodução. O Otto Bauer, que era também um teórico daquele tempo e da escola de Viena, né, da escola da Áustria, né, ele era um austríaco, um Kautsky e outros teóricos daquele momento, entraram numa discussão com a Rosa para dizer, olha, essa tese do colapso que você prevê, a possibilidade, porque os esquemas de reprodução são imperfeitos no Marx e justamente incorpora uma área, e quando isso se esgotar é possível vir a crise o colapso do capitalismo, eles vão discordar, e não só eles, tem uma série de teóricos aí, o pessoal da República de Weimar, inclusive o grande ministro da Fazenda da República de Weimar, que vai desenvolver a tese de que o planejamento, e que é possível se desenvolver com um bom parlamento, e o planejamento, né, econômico poderia continuar o desenvolvimento, apoiado nessa tese de Otto Bauer. Otto Bauer, ele forma um esquema de reprodução e roda o esquema de reprodução 4 vezes. Isso tem um cálculo no livro, nós fizemos questão de fazer um cálculo para demonstrar isso. E roda 4 vezes, o capitalismo ele continua ad infinito. O que é uma tese ricardiana, né? Se a gente pegar bem, você tem 2 teses que marcaram o início antes da crítica do Marx, né? A tese a crítica do Ricardo, que vê as crises como barreira sempre superada ad infinito. Todo mundo diz, ad infinito isso. Ele vai sempre usar a crise, e a crise ele vai superando, acabou. Isso é uma forma do desenvolvimento do capitalismo. E tem a tese do subconsumo, desenvolvido por Simone de Sismondi, que é a acumulação. Essa acumulação se concentra nas mãos de um pouco, e aí a miséria absoluta não é capaz de criar demanda solvente. Pronto, são as 2 teses. O que você vê na maioria das teses e das correntes de opiniões que vem interpretando o marxismo, eles se dão sempre nessas 2 linhas, ou uma linha do subconsumo, ou nessa outra linha, que é a linha da superação de barreira. Peguem Harvard. Harvard, ele vai falar a mesma coisa. Desculpa, o Michel Lebowitz. Michel Lebowitz, não é o Levin, é o Michel Lebowitz, que era lá que agora é a esposa da Martha Harneck. Ele também faz a mesma interpretação. Então o capitalismo ele é a acumulação infinita. Não é. A questão do colapso está colocada, e está colocado da seguinte forma: quando Marx vai formular a lei geral da acumulação,
o Marx ele mostra uma coisa, que a lei da acumulação, ela se divide em 3 fases, assim como a máquina. A primeira é a crise de demanda. Por quê? No primeiro momento, é o momento em que está se formando as máquinas. Então você está passando pelo processo da máquina ferramenta, construindo, desenvolvendo, e ela está consumindo matéria-prima muito, a relação direta do homem com a natureza. Isso vão levar às crises, que são crises de oferta e procura. Essa desorganização entre a produção e o consumo. Vai haver essas primeiras crises. Essas crises marcaram, e teve toda uma escola de pensamento, que é a dos Jevons, que ficou buscando identificar essas crises sazonais, que até hoje ainda ocorrem de vez em quando dentro do capitalismo, mas naquele tempo era fatal para o processo de industrialização. Não é à toa que houve secamento dos campos, a produção de lã, para poder fazer com que a indústria têxtil pudesse se desenvolver. Então aí o que você tem? Você tem um momento em que essas crises dominam. No momento em que se tem a máquina a vapor, essa dinâmica aumenta, então a produtividade se acelera. Então a lei da produtividade crescente vai se determinar o caráter da crise, ou seja, da crise de acumulação, da lei geral da acumulação. Até você chegar ao momento em que a máquina a vapor, ela já não é mais essa dinâmica da produtividade crescente. Ela implica a cada vez mais a incorporação de tecnologia, cada vez mais ela vai expulsando gente da fábrica, e aí você começa a ter uma outra relação, que é a relação da tendência decrescente da taxa de lucro. Então você, dentro da lei geral da acumulação, e aí é uma outra tese, né, ela tem 3 características. Ela é uma lei, ela é lei geral, ela é lei das leis, ela não é uma única lei. Não há essa visão unilateral. Então, num dado momento do desenvolvimento histórico do capitalismo, o que vai predominar é uma dessas leis. E agora nós estamos vivendo plenamente a lei em que predomina a lei do valor. E isso Marx já tinha enunciado no Grundrisse. Nos Grundrisses, ele já tinha enunciado isso lá no 2º volume, no capítulo em que ele vai falar sobre o conhecimento coletivo, ou seja, o conhecimento que transcende, né, esse conhecimento formal nosso, né, ele vai incorporar na própria sociedade, que é o conhecimento já demandado da sociedade, né, e o saber coletivo. Ele já vai dizer, olha, já existiu um nível de desenvolvimento que a própria sociedade é parte da formação do conhecimento geral. Então, essa parte do Grundrisse é importantíssimo, porque ele já prevê uma crise do valor. E qual é a crise do valor? A crise do valor é isso. Quanto mais você, através dessa terceira fase da Revolução Industrial, você vai incorporando tecnologia, substituindo o homem pela máquina, você vai criando as condições de cada vez mais você ter uma tendência decrescente da taxa de lucro. E essa tendência decrescente da taxa de lucro gerar as crises que já não são mais por acumulação dentro do processo de produção ou a competição simples da fábrica, mas passa por apropriação de um do outro. O Lenin vai desenvolver isso muito na sua formulação sobre o imperialismo, né? essa luta intermonopolista. Vai rir as gargalhadas, né, do Kautsky, que vai falar a tese do ultra-imperialismo, né? E vai demonstrar que esse processo ele vai continuar. Então, eu vou tentar agora aqui concluir dizendo isso, né? Que nesta lei da acumulação, né, o que acontece? Passou a predominar a lei do valor, e com o predomínio da lei do valor, a tendência a cada crise que se coloca é você superar a crise através do quê? Mais ciência e mais tecnologia. Mais ciência e mais tecnologia. Quanto mais você cresce com a ciência e tecnologia, mais a força de trabalho viva é substituída pela força, pelo trabalho morto, pela máquina, pela tecnologia. E aí você vai
desfigurando a composição do valor, a composição orgânica do capital. Ao você desfigurar a composição do valor e a composição, claro, a composição orgânica do capital, você está correndo para o hecatombe. E aí o que acontece? Henry Grossman vai justamente recuperar isso e vai mostrar, ó, cada vez mais, para me produzir, eu preciso de uma quantidade maior de investimento em capital constante em relação ao capital variável. Como é o capital variável que produz a mais-valia, cada vez mais a mais-valia vai ficando menor. Cada vez vai ficando menor. E ele faz até uma figura de, pelo menos na tese, está usado no livro, a figura do bolo, onde vai mostrando como esse processo vai se desenvolvendo. E ele faz, não, mas espera aí, esse esquema do Otto Bauer para dizer que a Rosa de Luxemburgo está errado com a tese do colapso, eu quero aqui discordar. Por quê? Porque a Rosa de Luxemburgo pode não ter acertado em relação ao esquema de reprodução. Mas, estudando o livro terceiro do Capital, eu chego a esse ponto. E aí, fez rodar o esquema de reprodução, não por 4 vezes, não por 4 anos. Ele fez rodar por 36 vezes. E quando ele chegou na 36ª vez, era impossível você reproduzir o capital. Então ele demonstrou matematicamente, seguindo o esquema do Otto Bauer, que fazia todas as críticas à Rosa de Luxemburgo, mostrou que chegaria ao colapso. Só que aí nós temos 2 coisas importantes para finalizar. Primeiro, como isso acontece? Acontece que, por mais que você queira criar uma roupagem matemática, como falou Walras, que agora a economia, pela econometria, resolvia todo o problema, não resolve. Por mais que o Jevons tenha passado o resto da vida examinando lá os raios solares sobre as crises que ocorrem de oferta e procura, não resolve. E por mais que Menger tenha desenvolvido na área da formulação do valor a tese acerca do valor marginal, recuperando o marginalismo econômico, não resolvem também. O único processo que nos permite ver adequadamente é a ideia que Marx desenvolveu e que nós temos seguido ao longo desse tempo. É que a economia, ela não trabalha apenas com elementos objetivos da natureza morta. Ela trabalha com trabalho vivo. Ela é luta de classe. O capital não é só aquilo que o Leibniz fala, que é apenas o desenvolvimento da burguesia. Não, o capital é trabalho. O capital é trabalho morto. E para que ele se continue como capital, ele tem que se apropriar do trabalho vivo. Então, é um processo ininterrupto de transformação de trabalho vivo em trabalho morto e trabalho morto em trabalho vivo pela reprodução social. Então, é um esquema que vive em função dessa produção de valor. E aí atinge toda a vertebra, toda a sociedade. Desde as leis do direito que vão se constituindo para formular e garantir essa expropriação, né, de uma forma tranquila, o Estado voltado para isso, como da ciência que se curva aos interesses do capital cada vez mais, e a educação, que nós fazemos questão de saber quem é que educa mais. Quem é que bota mais gente para a linha de produção? Quem é que é capaz de inovar, de resolver a crise do capitalismo, de resolver o problema da máquina, de resolver o nosso atraso tecnológico? Essa é uma questão para nós pensarmos. Tem muita gente se vangloriando. Aliás, a classificação da CAPES, das universidades, das teses, como diz o professor Frigoto, são teses apenas para ter uma quantidade ou uma quantidade de teses. Ninguém está preocupado com o que está escrevendo. Está escrevendo qualquer coisa. Não há uma preocupação real. A ciência perde o seu objetivo.
perde a sua lógica de existência. E a educação passa a ser uma máquina de reprodução disso. Então, nesse processo é que nós estamos com a nossa tese, trabalhando aí, pedindo a vocês uma reflexão e um estudo profundo. Não vale esse estudo que é, cita fulano, cita ciclano, meia dúzia, lê um texto pequeno. Não, tem que se debruçar sobre a obra mesmo, para falar com propriedade, e não para falar como jargão, conforme nós fazemos. Nós não encaramos como pediu Engels para estudar o socialismo científico. Engels, na introdução às guerras camponesas, ele vai dizer, olha, por que o proletariado da Alemanha tem uma vantagem sobre todos os outros? Primeiro, que o proletariado da França, ele já basicamente encarou a pedreira. Depois, o proletariado da Inglaterra pegou toda a experiência também encarando a pedreira de tudo isso. Os alemães vêm depois. Então, pode se apropriar dessa experiência e encarar o estudo da ciência como que deve ser encarado como estudo da ciência. Bom, é isso que eu queria registrar. Não sei se passei de mais.